Bom dia, pessoal. Vamos estar dando início agora à nossa primeira aula online para voltar a falar com vocês a respeito de logaritmo, tá? Como em sala de aula, antes de começar nosso conteúdo, eu vou estar revisando com vocês um assunto que vocês viram lá no primeiro ano, que foi equação exponencial. Como vocês sabem, uma equação ela é considerada exponencial quando ela possui expoente em forma de letra, ou seja, o expoente da base é uma incógnita, tá? E para a gente estar resolvendo essa equação exponencial, a gente precisa que ela tenha mesma base, para estar eliminando essas bases e trabalhando somente com os expoentes. Eu dei aí para vocês dois exemplos, um simples e o outro não que seja difícil, mas é que vai um passo além da resposta direta, tá? No exemplo 1, nós temos aí 2 elevado a x igual a 128. No primeiro membro, que é antes do igual, a base é 2. No segundo membro, a base é 128. Como as bases são diferentes, eu tenho que deixá-las de forma que elas sejam iguais. Para isso, nós temos que fatorar o número 128, ou seja, decompor esse número em algarismos primos, em números primos, perdão. 128 é um número par, 2 é o primeiro número primo. Então, a gente começou a dividir aí o 128 por 2, que deu 64. O 64, como ainda é par, eu continuei dividindo por 2, que deu 32. Que ainda é par, continuei com 2, que deu 16. Que ainda é par, continuei com 2, que deu 8. Que ainda é par, continuei com 2, que deu 4. Que ainda é par, continuei com 2, que deu 2. Que ainda é par, que eu continuei com 2 e deu 1. Cheguei à resposta 1 na fatoração em números primos, acabou. Eu vou contar quantas vezes o número 2 se repetiu. Ele se repetiu aí 7 vezes. Logo, o número 128 na forma fatorada é 2 elevado à sétima potência. Com isso, eu acabei igualando as bases da minha equação exponencial. Ficou 2 elevado a x no primeiro membro, igual a 2 elevado a 7 no segundo membro. Como as bases são iguais, basta eu cortá-las e igualar o expoente, x igual a 7. Como o propósito da equação é descobrir o valor da incógnita, aí a gente já descobriu direto. A nossa incógnita vale 7, portanto a solução da equação é o número 7. Já no exemplo 2, eu tenho no primeiro membro base 3, expoente x menos 1. E no segundo membro eu tenho base 81. Vou tentar reduzir essa base, tá? Eu sei que 81 não é par, então eu não posso usar o número primo 2 para fatorar. Após o número 2, o próximo número primo é o 3. Então, nós fatoramos aí 81 por 3, que deu 27, que eu continuo por 3, que dá 9, que eu continuo por 3, que dá 3, que eu continuo por 3, que dá 1. Ou seja, o meu 81 na forma fatorada é o número 3 elevado à quarta potência. Logo, as minhas bases estão iguais. Eu corto as bases e igualo os expoentes. Porém, aí o meu expoente ficou diferente da primeira. Não achei direto a resposta. Ficou x menos 1 igual a 4. Virou uma equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, o que a gente faz? Tudo que tem letra, a gente deixa no primeiro membro. O que não tem letra, o que é número, a gente joga para o segundo. Lembrando que quando a gente muda de membro, a gente tem que mudar o sinal. Logo, esse menos 1, ele vai para o segundo membro como mais 1. Quando eu somo 4 com 1, eu encontro como resultado 5. Logo, a solução da minha equação aí é x igual a 5. Tá? Descobri o valor da minha incógnita.
Lembrando a vocês que os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Até aí dá para vocês resolverem praticamente todas as atividades que vão vir pela frente. Agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo. Vamos rever. Nós já vimos lá na sala de aula, mas vamos rever agora o início de logaritmo. Vocês já sabem o que é logaritmo, né? Eu falei para vocês em sala de aula que logaritmo é o contrário da exponencial. Assim como mais é o contrário de menos, vice-versa. Vezes é o contrário de dividir. Logaritmo é o contrário da exponencial. O logaritmo ele foi criado para resolver aquelas equações exponenciais que, na verdade, a gente não consegue igualar as bases. Porém, a definição de logaritmo cai numa exponencial. Observem abaixo aí. Log de A na base B é igual a X. Eu preciso que vocês se acostumem com os nomes, tá? B no logaritmo desse exemplo é a base. A é o logaritmano. E X é o logaritmo. Esse A e B vai variar, tá, pessoal? Depende do livro, depende da questão, só a nomenclatura, tá? Às vezes o A vai ser a base e às vezes o B vai ser o logaritmando. Mas aí no exemplo que eu tô dando a vocês, o B é a base e o A é o logaritmando. O X sempre vai ser o logaritmo. Tem duas coisas que a gente precisa saber a respeito da base e do logaritmando. A base, ela tem que ser maior que zero e ela tem que ser diferente de 1. A base, ela tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Tatiana, a base pode ser 2? Pode. A base pode ser 2,5? Pode. Pode ser 10? Pode. Ela não pode ser menor que zero e nem pode ser 1, tá? Contando que não seja nenhum desses dois casos, ela pode ser qualquer número. E o A, que é o logaritmano, ele sempre tem que ser maior que zero. Pode ser 1, Tatiana? Sim, o logaritmano pode. O que não pode ser 1 é a base. Então, lembrando, o logaritmando ele tem que ser maior que zero. Pode ser 0,5? Pode, porque 0,5 é maior que zero. Pode ser menos 1? Não, porque menos 1 é menor que zero. Pode ser 0? Não, tem que ser maior que zero. Acho que ficou claro até aí, né, pessoal? Agora, como que eu faço, Tatiana, para estar passando, convertendo esse logaritmo aí para uma equação exponencial? Como a gente faz? A gente pega a base, eleva ao logaritmo e iguala ao logaritmando. Traduzindo, eu vou pegar a minha base, que é B, e elevar a X. E vou igualar ao logaritmando, que é o A. Logo ficou B elevado a X igual a A. Sempre assim, tá, pessoal? A base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Agora, no próximo slide, nós vamos ver algumas consequências do logaritmo. Nós já vimos essas consequências em sala de aula, nós só vamos agora relembrá-las, tá, pessoal? Vamos lá. Primeira consequência aí, que eu chamo de A. Log de A na base A igual a 1, ou seja, nesse exemplo, eu tenho logaritmando igual a base. Toda vez que o meu logaritmando é igual a base, o meu logaritmo é igual a 1. Por quê, gente?
Quando a gente transforma isso numa equação exponencial, eu vou ter a elevado a 1 igual a A, né? A elevado a 1 é igual a A. A é um número que a gente desconhece. Aí, voltando lá em potência, que vocês aprenderam lá desde o 7º ano, tá? Perdão, desde o 6º. Porém, as propriedades de potência foram no 7º. Toda vez que eu tenho um número elevado a 1, o resultado do número é sempre ele mesmo. Aí a gente chega a essa mesma situação. Quando eu tenho base logaritmando igual, eu vou chamar aí o meu logaritmo de x, que a princípio é um número que eu desconheço. Quando eu transformo em exponencial, fica a elevado a x igual a A. Aí a gente vai pensar, qual é o número que eu coloco como expoente de A para o resultado continuar sendo A? Só pode ser o número 1, porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso, aí no exemplo, ó, nós temos log de 5 na base 5 igual a 1, pois 5 elevado a 1 é sempre igual a 5. Essa é a primeira consequência do logaritmo. A segunda, log de 1 na base A igual a 0. Suponhamos que nós não saibamos o resultado. A gente não sabe que log de 1 na base A, que é um número desconhecido, que a única coisa que a gente sabe que ele é maior que 0 e diferente de 1, resulta em 0. Vamos colocar log de 1 na base A igual a x. Quando eu transformo em exponencial, vai ficar A elevado a x igual a 1. Voltando lá em potência. Qual é o expoente que eu uso em qualquer base para o resultado sempre ser 1? Se vocês se lembram, esse expoente é 0. Todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Logo, meu A elevado a x aí é igual a A elevado a 0. Porque esse 1 é a mesma coisa da base, que é A, elevado a 0. Nessa exponencial aí, ó, apareceram as bases iguais, eu cortei o A com A, sobrou o que para mim? X igual a 0. No exemplo, eu tenho aí, ó, log de 1 na base 9 igual a 0. Por quê? Porque eu sei que 9 elevado a 0 sempre vai ser 1. Logo, 1 na base 9 sempre vai ser igual a 0. Então, independente da base, sempre que o logaritmando for 1, o resultado desse log vai ser 0. Tá, pessoal? Essa é a segunda consequência. A terceira consequência, ela parece ser um pouco mais complexa, mas não é. Eu tenho aí, ó, log de A na base B igual a log de C na base B. Reparem que os dois logaritmos possuem a mesma base. O que diferencia são o quê? Os logaritmanos. Eu tenho aí, no primeiro membro, logaritmando igual a A e no segundo membro, logaritmando igual a C. Toda vez que isso acontece, pessoal, quando os logaritmos possuem a mesma base, eu tenho uma igualdade, né? Um logaritmo no primeiro membro, um logaritmo no segundo. Toda vez que as bases são iguais, automaticamente os logaritmanos também são iguais. Ou seja, se a base aí é B nos dois logaritmos, logo o meu logaritmando A vai ser igual ao meu logaritmando C. Vamos a um exemplo. Eu tenho aí, ó, log de x menos 3 na base 2 é igual a log de 3 na base 2. Como a minha base é igual, né, a base do logaritmo é log de base 2, eu posso simplesmente igualar os meus logaritmandos. X menos 3 igual a 3. Virou o quê? Uma equação do primeiro grau. Eu passo esse menos 3 para o segundo membro e ele vai com sinal de mais.
Logo, x igual a 3 mais 3, logo x igual a 6. Então, a terceira consequência diz que toda vez que eu tenho uma igualdade entre dois logaritmos e esses logaritmos possuem a mesma base, basta eu igualar os logaritmandos para descobrir o valor da incógnita. Tudo bem, gente? Como vocês viram no exemplo aí, no primeiro membro eu tinha um log de base 2 e no segundo membro também. Logo, eu igualei os logaritmandos para achar o valor de x. A quarta e última consequência tem a ver com potência. Eu desenvolvi essa consequência para vocês em sala de aula, né? Direitinho, mas a gente chegou a uma conclusão. Toda vez que eu tenho uma base elevado a um expoente em forma de logaritmo, como é o caso aí, ó, eu tenho uma potência. A base dessa potência é a letra B. O expoente dessa potência é log de A na base B. Certo? Eu tenho uma potência onde a base é B e o expoente é log de A na base B. Toda vez que a base da minha potência é igual à base do meu logaritmando, a base do meu logaritmo, o resultado dessa potência vai ser sempre o logaritmando. Atenção, eu tenho uma potência onde a base é B, o expoente é log de A na base B. Toda vez que a base da minha potência é igual à base do meu logaritmo, que é o expoente, a resposta é o logaritmando, ou seja, B elevado a log de A na base B é igual a A. A é quem, pessoal? A é o logaritmando. Observem o exemplo. Eu tenho uma potência. A base da potência é o número 2. O expoente da potência é log de 5 na base 2. A base da minha potência, 2, é igual à base do meu logaritmo, que é o expoente. A base desse logaritmo é o 2. Logo, a resposta dessa potência vai ser 5, porque 5 é o logaritmando do logaritmo. Não é log de 5 na base 2? 5 é o logaritmando, ele é a resposta. Se eu tivesse, por exemplo, um segundo exemplo aí para vocês. 3 elevado a log de 10 na base 3. 3 seria a minha base, que seria igual à base do logaritmo. Logo, o resultado seria 10, que é o meu logaritmando. Lembra que eu falei? 3 elevado a log de 10 na base 3. Eu corto a base da minha potência com o meu log com a base. O que sobra é o logaritmando, que no caso aí do segundo exemplo que eu dei seria o 10. Nesse primeiro exemplo que tá aí no slide é o número 5. Quando eu corto 2 com log de 2, log de 2 não, log base 2. Sobra para mim o quê? O número 5. Essa é a resposta. Espero que tenha dado para vocês relembrarem aí. Na nossa próxima aula, saiu do slide. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a ver as propriedades do logaritmo, tá? Mas antes disso, vocês vão fazer a atividade que eu deixei em anexo também na plataforma. E na sexta-feira eu vou estar postando para vocês na plataforma a correção comentada dessa atividade através de um vídeo. E posteriormente, na segunda-feira, no sábado ou domingo, eu vou estar postando no grupo a foto do gabarito, tá, pessoal? Preciso que vocês resolvam os exercícios para estarem relembrando aí a nossa matéria. E lembrem-se que eu vou fazer um sorteio de um número aleatório na chamada de vocês para tá me mandando a foto do caderno, tá? Com as respostas. Um bom dia para vocês, tudo de bom e até a próxima. Fiquem com Deus. E fiquem em casa, por favor. Tchau, tchau.